Paz do Senhor, amigos, a paz do Senhor, irmãos na fé. Este é o programa Hora da Verdade, um programa onde temos dedicado a responder perguntas, questões de muitas pessoas e alguns irmãos também na fé. Perguntas que estão relacionadas com o nosso dia a dia. E nós trazemos aqui respostas com fundamento bíblico, sem querer ferir sensibilidades, sem querer contradizer qualquer outro princípio. É sabido que nós buscamos respostas na palavra de Deus, acreditamos na palavra de Deus, no poder da palavra de Deus. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Queremos também agradecer a todos aqueles que têm nos apoiado com orações, que têm orado por este programa, têm orado por mim também, que estou em frente do programa, e agradecemos pelos comentários positivos. Graças a Deus todos são positivos, e os comentários e as questões que têm enviado para nós, é com muito prazer que nós analisamos essas questões e fazemos de tudo para responder dentro daquilo que é o tempo esperado por vocês. Não se esqueça de deixar aí o gosto e subscrever-se no canal. Não se esqueça também de partilhar este programa com mais uma pessoa que provavelmente será muito abençoada e Deus vai abençoar a sua vida também. Hoje nós vamos falar de um tema um tema de uma certa forma polêmico, muito falado, muito discutido a nível internacional. Vamos falar sobre o aborto. Vamos falar sobre o aborto e consequências espirituais que acompanham, não é, o aborto. Todos nós sabemos, grande parte de nós sabemos o que é o aborto. Tem sido uma prática muito comum na sociedade nos últimos tempos. Em alguns países já temos leis que aprovam o aborto. Há leis que estão a favor do próprio aborto e isso também atrai suas consequências. Mas nós vamos olhar numa perspectiva pessoal, individual. E é triste dizer que também o aborto não afeta somente a qualquer pessoa, tem afetado também a comunidade cristã. Temos cristãos hoje que facilmente entram também para esse tipo de práticas, né? Que é o aborto. Vivemos entre crentes, mas que praticamos o aborto. Então, o que Deus diz sobre isso? O que a palavra de Deus fala a respeito do aborto? Quais são as consequências do aborto? O aborto, sem dúvidas, atrai consequências não positivas, né? Existem consequências naturais, cientificamente comprovadas. Sempre que nós praticamos o aborto, há sempre uma consequência não boa, afeta o próprio organismo do ser humano, neste caso da mulher, óbvio, mas nós vamos olhar para aquilo que são as consequências espirituais. A Bíblia diz que nós somos compostos por corpo, alma e espírito, não é? E o que nós vivemos é fruto do nosso estado espiritual, como homens e principalmente como filhos de Deus. Quais são as consequências do aborto? Ok? Que o Espírito Santo possa lhe abençoar neste dia. Amém. Quando falamos do aborto, estamos a falar de uma situação em que uma mulher, ela está grávida e toma a decisão de interromper a gravidez. Não importa o período, uma semana, 2 semanas, 1 mês, 3 meses, 4 meses, a mulher toma a decisão de interromper. E deixa-me dizer que o aborto não diz respeito somente à mulher. Os homens podem dizer que este é um assunto para a mulher. Não, porque para que uma mulher venha conceber é importante, é necessário que haja participação de um homem, não é? É fruto de uma relação sexual. Logo a princípio, o homem está envolvido também nesse processo todo. E as estatísticas têm provado que a maior parte das mulheres que decidem abortar, elas o fazem sob pressão do homem. Então, muitas das vezes o homem que diz, olha, eu não quero essa criança, você vai ter que tirar essa criança.
mais de 80% dos casos. Existem alguns casos em que a mulher é que toma a decisão na primeira pessoa e diz, olha, eu vou abortar, não quero esta criança. Temos situações também em que o aborto é uma decisão que é tomada dentro de um casamento. Nem sempre o aborto é para pessoas solteiras ou por uma relação sexual indesejável e por um erro, uma falha, acaba engravidando. Então, para corrigir esse erro, a mulher toma a decisão de cometer esta prática que é o aborto. Há situações, pessoas casadas, marido e mulher, e lá, por alguma situação, a mulher fica grávida e o casal toma a decisão de dizer, não, nós não queremos essa criança, e decidem abortar a criança. Ok? Isto tem sido muito comum nas sociedades no dia de hoje. Mas agora, quais são as consequências espirituais disso? As consequências naturais, científicas, já conhecemos, já sabemos. Quais são as consequências espirituais? Porque aí é que está o problema. Muitas pessoas hoje estão pagando exatamente, não é? Estão vivendo manifestações dessas consequências. E muitas das vezes nem nos lembramos, nem sabemos o porquê de eu estar a passar isto, porquê de eu estar a viver esta situação. Não conseguimos relacionar a isto a uma prática de aborto que possa ter acontecido há muitos anos atrás. Provavelmente você está com seus 35, 45, mas na sua juventude, no início da sua juventude, na sua adolescência, você cometeu esta prática, não é? O aborto. E até hoje, com seus 40, 35, 25 anos, está vivendo a manifestação desta consequência, que é o aborto. Pastor, quais são as consequências do aborto? Ok. Vamos olhar para a palavra de Deus, para entendermos depois, quando é o terceiro ponto, no livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4, versículo 10, diz assim, disse Deus, não é, que fizeste. A voz do sangue de teu irmão clama desde a terra a mim. Tá bom? Talvez iniciamos do versículo 9 que antecede este versículo que lemos agora. Esta passagem fala sobre Abel e Caim. A Bíblia diz que, de uma forma resumida, que Caim ele matou o seu irmão, ok? Abel. No versículo 9 diz assim, disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, porventura sou eu o guardador do meu irmão? Versículo 10, disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama desde a terra a mim. Ok? Aqui nós encontramos numa situação que Deus está falando com Caim que matou seu irmão Abel, e achando que podia ocultar este homicídio que ele praticou, Deus aparece e chama Caim e diz, olha, por que é que tu fizeste isso? A voz do sangue do teu irmão chama por ti. É onde eu quero entrar. O que nós não percebemos é que quando nós cometemos o aborto, porque muitos acabam usando como forma de justificar o ato do aborto, não, porque não era ainda nas primeiras semanas, era sangue, então foi muito cedo, então isso acaba de uma certa forma nos autoconsolando e acreditamos que não cometemos o aborto. Mas olhando para este contexto que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que o sangue do Abel clamou a Deus. Por que é o sangue que clama a Abel? O que isso quer dizer? Parece uma coisa muito estranha. O sangue clama a Deus. O sangue clama a Deus. Alguém vai dizer, mas o que é isso? Sangue fala. No mundo espiritual, o sangue fala assim, porque o sangue é vida. A Bíblia diz que a vida da carne, que é esta nossa carne, a nossa vida como homens, né? A vida como homens, porque quando a gente fala de um homem, a gente está a ver o físico, a carne. Mas, biblicamente falando, a vida está no sangue. Mesmo cientificamente falando. Vejamos, se alguém acaba se ferindo e perde muito sangue, ele morre. O homem sem sangue, cientificamente falando, ele morre.
O homem precisa de sangue para viver. Já estamos a falar num contexto científico, natural. O homem precisa de sangue para viver. Sem sangue o homem não vive. Biblicamente também, olhando para as Escrituras, a Bíblia confirma que a vida está no sangue. Abra comigo o livro de Levítico, lá no início da sua Bíblia. O livro de Levítico, capítulo 17, versículo 11, diz assim: porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porque o sangue, porque é o sangue que fará expiação pela alma. Em outras palavras, Deus está dizendo que a alma da carne, que é esta nossa carne, a alma da nossa carne está no sangue. A vida da carne, a vida do homem está no sangue. Já estamos olhando no contexto bíblico, sustentando este argumento de que a vida do homem está no sangue. Amém? Então, é por isso que Deus diz aqui onde nós lemos anteriormente, no capítulo 4 de Gênesis, quando diz, olha, a voz do sangue do teu irmão clama desde a terra a mim. Estamos a falar de sangue. E o aborto envolve sangue. Então, sempre que nós abortamos, estamos, na verdade, sacrificando uma criança. É um sacrifício de criança. Estamos sacrificando uma pessoa. Ok? Embora venha a ser em forma de sangue, mas aquele sangue em você que confirma a presença de um feto em desenvolvimento, que nós acabamos interrompendo, representa vida. É vida aos olhos de Deus. É vida no mundo espiritual. Então não importa o tempo, quantas semanas a mulher possa estar esperando a criança, interrompendo esta gravidez, essa mulher está matando uma pessoa. Está sacrificando uma pessoa. Está matando uma criança. E esse sangue clama a Deus. Amém? Esse sangue clama a Deus. Nós temos que perceber isso. O sangue da criança que você carregava dentro de si clama a Deus. Então, todas as vezes que a mulher pratica o aborto, aborta uma criança, aquela criança que nós abortamos em forma de sangue, ela vai clamar a Deus. Agora veja o que Deus diz aqui a Caim. A voz do sangue do teu irmão clama desde a terra a mim. Agora, maldito és tu desde a terra que abriu a boca para receber a tua mão o sangue de teu irmão. Então Deus diz agora, maldito tu és, Caim. E diz no versículo 12, quando lavrares a terra, não te dará mais sua força, fugitivo e errantes serás na terra. Em outras palavras, Deus amaldiçoa Caim, declara Caim maldito. Amém? E todas as vezes que nós cometemos o aborto, praticamos o aborto, somos malditos. O que isso quer dizer? Nós acabamos atraindo uma maldição. É uma maldição tão grave que, biblicamente falando, como Deus fala para Caim, diz que a terra já, tudo que eu for a fazer na terra não vai surtir efeito, não vai prosperar, não haverá fruto nisso. Eu posso tentar fazer, posso correr, mas não vou conseguir atingir o objetivo alcançado. Resultado de um aborto. E é o sangue daquela criança que clama a Deus. E porque o sangue daquela criança clama a Deus, a terra, o universo, a criação, passa a cooperar, passa a trabalhar, passa a funcionar contra a minha vida. Então, eu já não tenho o universo cooperando a meu favor. Eu já não tenho a terra, não é? Porque, inicialmente, olhando para o princípio, segundo a Bíblia, a terra, ela deve, o universo, a terra, a criação, deve cooperar a meu favor. Mas por causa do sangue que clama a Deus, resultado de um aborto que você cometeu,
A terra, a criação, ela coopera contra você, não a seu favor. Então, é uma maldição. E muitas pessoas estão vivendo essa maldição hoje em dia. Muitos vivem uma maldição, não entendem as causas, não entendem as razões, o porquê disso, o porquê daquilo. É possível que sim, seja resultado de um aborto que você cometeu. Minha irmã. Isto afeta a mulher. Não. O homem também que participou desse ato também paga. Ele acaba também vivendo a consequência deste aborto. Esta maldição não afeta somente a mulher, a maldição também afeta o homem que participou do aborto. Espero que a palavra esteja lhe abençoando. Então, a primeira consequência de um aborto na sua vida é exatamente isto. É esta maldição. E ninguém gostaria de passar por um testemunho deste. Uma maldição desta natureza, em que o universo coopera contra você. A criação, tudo que a gente vê, tudo que você pretende alcançar, almeja alcançar, em vez de alcançar, tudo isso vira-se contra você. As plantas, os animais, as pessoas. Muitas das vezes nós entendemos porque que as pessoas não gostam de nós, porque que aquele não vai comigo, porque daquela manifestação. É a criação cooperando contra você. Por que aquela porta não se abre? Por que não consigo, meus negócios não andam? Por que a minha saúde? Por que estou definhando? Não, estou sempre doente. É a criação cooperando com você. Resultado de um aborto. Ok. Outra consequência do aborto na sua vida, olhando para aquilo que é a Escritura, a palavra de Deus, é que quando cometemos um aborto, como eu disse no início, nós estamos celebrando um pacto, é um ritual, é um sacrifício que nós oferecemos. Você, quando pratica o aborto, você está oferecendo um sacrifício. Você está sacrificando uma pessoa, está sacrificando uma criança inocente. Você está sacrificando essa criança inocente. Então, esse sacrifício é um sacrifício não para Deus, mas é um sacrifício para Satanás. Nós sabemos que o mundo satânico, para poder sobreviver, depende de sangue. O sangue sustenta o poder do mundo satânico. Principalmente sangue inocente. Quando a gente assiste acidentes na rua de qualquer maneira, pessoas caindo, mortes inexplicáveis, pessoas morrem nos hospitais de forma estranha, é um mundo satânico, não é? Que está exigindo sangue. Por isso que as pessoas morrem como animais, morrem como galinhas. Porque o sangue alimenta o mundo satânico. E a Bíblia confirma que este mundo é governado por Satanás. Então, este poder para governar, para reinar, para influenciar, vem do sangue. É daí que a gente vê em países onde o aborto é aprovado, os dirigentes não sabem por que aprovam os abortos. A gente vê a prática do aborto se multiplicando, hoje é muito comum, são adolescentes entrando para práticas de abortos, jovens, abortos por todo lado. Isto é uma prática que vai se tornando normal, comum da sociedade. O que muitos não sabem é que o Satanás vai exigindo mais e mais sangue. E vai influenciando pessoas de influência para que autorizem, legalizem, normalizem a prática do aborto. E achamos isso comum. Então, quando você pratica o aborto, entenda, você está dando sangue puro a Satanás. O que isso significa, pastor? Significa dizer que você está vendendo a sua alma de forma inconsciente. O que isso significa, pastor? Você está, neste momento, você está entrando numa parceria com Satanás. O que isso significa, pastor? Você passa a ser um agente, um anjo de Satanás. Existem dois tipos de anjos, agentes de Satanás. Os anjos que sabem que são anjos de Satanás e os anjos que não sabem. Da mesma forma que existem anjos de Deus, existem anjos de Deus que não sabem que são anjos de Deus. Mas nós estamos a falar de anjos do Senhor. Falando de aborto, que não é algo que o aborto não edifica, não glorifica Deus, mas edifica e glorifica Satanás. Quando você pratica o aborto, você está assinando um contrato com Satanás. Você está entregando sua alma, mesmo sem você saber. E esta prática do aborto, para você perceber, o mundo satânico também trabalha com pessoas para que venham
a promover atos de aborto de forma consciente. Há mulheres que são chamadas para conceber. E elas concebem sabendo que esta criança, no primeiro mês, no segundo mês, eu vou sacrificar. Ainda dentro, no útero dela. Essas são pessoas conscientes, que sabem do que estão fazendo. Mas há muita mulher, muitas irmãs que estão praticando o aborto que não sabem que estão oferecendo um sacrifício a Satanás. Então elas assinam uma parceria com Satanás e passam a servir Satanás de forma inconsciente, são agentes. Como é que é de forma consciente? Uma das coisas que acontece com uma mulher depois de praticar o aborto, ela começa a ter comportamentos estranhos, comportamentos muito estranhos. Você não entende. E são comportamentos que, olhando para aquilo que é o mundo em que vivemos, é visto como algo normal, mas para Deus são atitudes, ações abomináveis. Para Deus aquilo é abominável, mas você acha aquilo normal e você vem praticando. Há manifestações estranhas, por exemplo, de pessoas que sonham coisas estranhas. Você sonha alguém a morrer, não é? E acha aquilo como um dom de profecia, de repente a pessoa morre. Você não sabe o que aconteceu. Você matou aquela pessoa. Foi usado como um agente de Satanás sem saber que você foi usado para matar alguém. Há pessoas que estão a dormir sem perceber, de madrugada voam. A pessoa voa, vai trabalhar na madrugada, volta, de manhã acorda cansado. Não sabe a pessoa que foi usada por Satanás. Esse é um anjo, é um agente de Satanás, sem saber que é um anjo, um agente de Satanás. Há pessoas também que são movidas de uma forma muito fácil com um sentimento de ódio. Ódio, não é? Raiva e até inveja. E você acha aquilo normal. É irmã na igreja, é cristã, mas você é movido por ódio, raiva, inveja. E a Bíblia diz que o espírito de inveja é comparado ao espírito de feitiçaria. Imagina, o invejoso, Deus olha para o invejoso como um feiticeiro. Só para você perceber. Nós começamos com esses comportamentos estranhos, somos já anjos, agentes de Satanás e trabalhamos a favor do reino das trevas, matamos pessoas com inveja, o ódio que você tem por alguém mata, destrói. Nós vivemos amaldiçoando os outros e os outros vivem sofrendo consequência do ódio que nós carregamos no coração. Então, essa é a segunda consequência. Você passa a ser parceira de Satanás, agente de Satanás. E sendo agente de Satanás significa que você está separado de Deus. Amém? Então, estas são as consequências do aborto. E muitos estão a viver essa manifestação hoje. Muitos estão lutando contra o reino da luz sem saber. Muitas irmãs, porque cometeram abortos no passado. Muitas irmãs também hoje vivem uma maldição. Muitos vivem uma maldição porque cometeram abortos no passado. Pastor, e agora o que nós fazemos? Graças a Deus que nós servimos um Deus muito bom. A Bíblia diz que Deus é amor. Ele sempre perdoa os nossos pecados. Não importa o que nós fizemos no passado. Sim, mas eu, pastor, eu agora estou em Cristo. Será que ainda pago as consequências? Ainda estou sujeito a sofrer essas consequências? Está assim. É importante que a gente confesse os nossos pecados. Você não confessou o pecado de aborto que você cometeu. Você tem que confessar a Deus que você cometeu um aborto e pedir perdão a Deus e nunca mais voltar a cometer um aborto. Que Deus possa abençoar a sua vida. Espero que esta palavra tenha lhe abençoado. Espero também tenha lhe ajudado bastante. Temos que orar. Temos que aconselhar as moças mais jovens, adolescentes, para que não entrem neste erro, porque a consequência do aborto é muito grave e pesa bastante. Há pessoas que estragaram uma vida com um aborto cometido na adolescência e aquilo estragou a vida toda. E você morre desgraçado sem viver a manifestação da promessa de Deus para a sua vida por causa de um aborto que você nunca confessou a Deus por falta de entendimento, pela ignorância. Você acabou, não é? Adotando uma vida que você não gostaria de ter. Que Deus lhe abençoe. Se você é uma pessoa que cometeu abortos no passado, esta oportunidade para você falar com Deus, peça perdão a Deus, confessa a Deus e busque ajuda também de um líder espiritual, de um pastor,
que conheça a palavra e que possa te ajudar. Não se esqueça de deixar o seu gosto no programa, não é? Deixa o seu gosto, o seu comentário. Deus abençoe. Nós vos amamos muito e muito cuidado quando chegar a hora de tomar essa decisão de praticar o aborto. Deus abençoe.